Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fundação Pro Café. Assim como combinado a semana passada, nós estamos aqui novamente, eu, o Alisson, o Lucas e o Saulo, para trazer para vocês as recomendações das novas cultivares, ou seja, aonde elas se encaixam melhor, aonde se atende determinada cultivar, por que escolher uma cultivar em detrimento da outra. Pessoal, bem-vindos novamente para mais um episódio. Saulo, o pessoal então de vez em quando pergunta, como a gente diz, qual é a melhor, e a gente fala, não existe a melhor cultivar, existe a melhor para cada situação. Temos o arara que se adapta bem nas mais diversas situações. Mas, por exemplo, uma região onde tem muita foma, o que seria mais indicado? Bom, nessas condições de altitude elevada e com muita umidade, ocorrem muitas vezes ataques severos de foma, que reduz bastante a produtividade. Para essas condições, existem duas cultivares recomendáveis, que seriam o 2SL e o Japi, que são bem tolerantes à foma. O Saulo, e não só em regiões de altitudes elevadas, né, e mais frias. Por exemplo, a região de Boa Esperança, de Guapé, você tem ali a propriedade onde o 2SL vai muito bem, propriedade que você recomendou ele há anos atrás e ele vem dando um show também, porque é uma região também... Beira de Furnas, a foma pega, né? Pega, porque tem muita umidade. Né? Aqui no sul de Minas são 32 ou 34 cidades banhadas pelo Lago de Furnas, então aqui no sul de Minas é uma região significativa, uma cafeicultura significativa, Boa Esperança, onde existe então muito plantio dessa cultivar 2SL e também do 2437 que vai bem nessa. O Saulo, importante falar pro pessoal o que é o Japi, né? É um catucaí. É um catucaí, é o 19,8 que é a origem dele. E complementando essa aula, a gente teve recentemente, na semana passada, no Espírito Santo, o pessoal está plantando bastante o Japi, né? Lá é um lugar que chove bastante, inclusive muita chuva, você pega 2-3 semanas de chuva lá e dá muita foma. E o Japi está indo muito bem nessa aula, o pessoal está gostando dele. Lá a foma é a principal doença, né? Entra mais. E outro café que também tem uma tolerância boa à foma é o 2015 amarelo, né, Saulo? Que eles têm plantado 479. também. Também o 479 está com a resistência boa à foma, que tem cultivado também nessas áreas. Voltando então na região de clima um pouco mais seco, se não tem irrigação, o que anda indo? Hoje é uma linha de pesquisa, né, que é a resistência à seca, uma vez que está cada vez mais frequente os veranicos, secas, a gente está passando aí por períodos muito secos. A gente tem os materiais do grupo dos acauãs, né, que sempre tem uma resistência, tolera um pouco mais a seca, né, o próprio acauã novo, o asa branca vai muito bem nessas regiões secas, o pessoal está cultivando muito nessa região do Cerrado. O próprio Guará tem... O nome justifica, né, asa branca e acauã é um gaviãozinho lá do Nordeste. Consegue viver lá naquelas condições. E são materiais que foram selecionados em condições de cerrado, né? É impressionante o show que o acauã dá em Boa Esperança, na Fazenda Experimental de Boa Esperança. Não, na Fazenda Experimental de Boa Esperança não tem nada que bate o acauã. Que lá é muito seco, muito seco, uma área seca. Muito seco. Vai muito bem. Muito bem. Na entrada da fazenda tem lá o talhãozinho do acauã, é o campeão. Nessas regiões, então, vamos pegar agora da Serra da Mantiqueira, esse pessoal de montanha, o que seria mais recomendado para eles? Teria que partir dos materiais um pouco mais precoces nessa hora, que é uma região mais fria, né? E esses materiais que a gente acabou de falar de tolerância à foma seria interessante, o próprio 2SL, 2437, e ali sim encaixaria o 78515, que no podcast passado a gente comentou, né, que aqui na região de Varginha ele não era tão interessante, para regiões mais frias. Nessa região da Mantiqueira o pessoal já tem conduzido bastante o catucaí, tanto o amarelo quanto o vermelho, né? 785 também a maturação uniforme, né? Precoce. E mais precoce, que é um lugar, por exemplo, você vai plantar o arara numa condição dessa que vai prolongar muito a maturação dele, você planta um material bem precoce, enquanto o 78515 você consegue colher esse café mais cedo e numa uniformidade melhor de maturação. O Lucas, é interessante, aí você falou do arara com relação a maturação, com relação ao fato dele ser tardio em locais de altitude e tudo mais. Eu tenho visto diversas localidades que, se fosse para a gente recomendar um arara,
nós não recomendaríamos de forma alguma, devido ao fato de nós imaginarmos que ele seria muito tardio. Só que às vezes a pessoa, o produtor, sem conversar com a gente nem nada, pôs. E ele vai maravilhosamente bem. Então, assim, esse negócio de ser tardio, às vezes, isso não é só altitude, é muito do microclima. Eu tenho em Boa Esperança um microclima numa lavoura de mundo novo, está numa face de encosta contra o sol, é um lugar baixo, 850 metros de altitude, é a lavoura mais tardia que eu tenho na fazenda. Exatamente. E eu tenho o arara no ponto mais alto da minha fazenda, só que tem um cascalhinho no solo, ele amadurece mais cedo. É onde está o campo. O pessoal às vezes questiona lá muito, no alto da serra. Questiona muito quando que ele vai amadurecer, quando que essa cultivar amadurece. Isso é uma pergunta muito relativa, né? Que vai depender muito do microclima, né? Então vai variar muito nessa aula. Todas as cultivares no geral. Exatamente. Depende muito do local também. E às vezes planta você comentou que plantou arara em altitude, funciona muito bem. E às vezes esse produtor que está em altitude, que muitas vezes não é mecanizado, às vezes é interessante ter um café um pouco mais tardio, porque às vezes a colheita dele é um pouco mais demorada. A propriedade é pequena, demora menos. Não, às vezes demora até mais, porque tem que colher aquilo tudo na mão, diferente de uma região mais mecanizada, né? Às vezes é importante ele ter, principalmente onde colhe manual, ter cultivar precoce, cultivar de maturação intermediária e cultivar tardia. E com essa questão da aderência do fruto ao ramo, para esse produtor que colhe manual, e para ele até melhor, né? Porque ele vai ter uma variação muito menor. Se chover, se tiver um inverno chuvoso, muito mais fruto do que né? esse material. Porque essas cultivares têm um fruto mais aderido à planta, né? O próprio arara, o próprio guará, não cai fruto ao chão facilmente. Se tiver um inverno chuvoso, a gente vai ter menos, né? Menos café no chão. Melhor a bebida muito. Muito E outra coisa, gente, com relação a custo de colheita. Esses cafés muito precoces, o pessoal, você tem um café mais precoce, você começa a colher primeiro, você colhe mais barato. Discordo. Colher mais tarde, às vezes é muito mais barato. Colher mais tarde. Já passou aquela afobação, aquele ponto de correria do apanhador, aquela coisa de vai ganhar muito, passa. Aquilo passa. Eu tenho conseguido, no final da safra, turmas melhores, uma tranquilidade muito maior em colher do que no início e no meio da safra. Saulo, Lucas, fala pra gente aí nas diversas regiões, vamos região por região. Porque quando a gente fala em sul de Minas, o sul de Minas produz 25% do café do Brasil, um pouquinho mais de 25% do café do Brasil, e o sul de Minas é um país dentro de uma região. Então, vamos estratificar sul de Minas. Sul de Minas, Mantiqueira, sul de Minas, Margem de Furnas, sul de Minas, microclima, Varginha. O que seria o mais indicado para cada situação dessa? Sul de Minas, sim, tem muitas cultivares que está sendo muito plantada. Arara, 2437, Catucaí 2SL, Guará, Graúna, sendo bem plantada agora, Asa Branca. Então depende muito da condição. Muitas vezes o produtor vai plantar num terreno, às vezes o sul de Minas é muito heterogêneo, conforme você falou. Começa a plantar, vai plantar no mesmo plantio, é alto e um fundo. Por exemplo, na região, no microclima mais alto, que venta mais, pode dar um pouco mais bactéria, a gente pode estar colocando o arara, que ele tem uma resistência boa. Muito bom. Lá no fundo, que vai dar um pouquinho mais de foma, a gente coloca o 2SL nessa hora que tem uma resistência boa à foma. Então também a gente tem que cultivar para sacar da condição. Vamos pensar, o Lucas, na média da Mantiqueira, o Lucas vai escolher 3 cultivares para Mantiqueira. O que o Lucas põe lá? Eu gosto muito do 2SL, que é um café que dá para você adensar um pouco mais, né, que lá é mais manual, então pode adensar um pouquinho, que é uma planta mais estreita.
O próprio Catucaí 78515, tanto o amarelo quanto o vermelho, são 2 cafés muito bons. E a outra opção que está vindo é o Japico, por conta da resistência boa à foma também, que está entrando bem. E se for dependendo da condição, que quiser uma maturação um pouco mais tardia para escalar na colheita, o Arara entra muito bem também, né, Saulo? O próprio Japi também tem uma É maturação. um pouco mais tardio, né? Ô, Lucas, então, só para a gente continuar nessa situação da mantiqueira, você falou de poder adensar. Então, nós temos lá uma realidade de pequenos produtores, pessoas ou de montanha que precisam adensar, né, para ter. Alguns produtores que eu dou até assistência ali na montanha, a gente indica hoje tipo um 3 por meio, dependendo da situação, para não fechar demais e acabar criando um microclima que na verdade se torna desfavorável. Então o que vocês indicam dentro desses espaçamentos? Seja para os catucaís e depois o arara, que é um caso à parte. Tem que pensar muito no cultivar. Por exemplo, os catucaís são mais estreitos, eles toleram um pouco mais você adensar um pouco mais na rua, né? Por exemplo, um 2,80, talvez fica bom, chegando um 3 metros. Agora, uma cultivar igual a arara, né, Saulo, que cresce muito, fecha muito, se botar menos de 3 metros, você não consegue trabalhar muito bem. E você ganha poucas plantas por hectare, sai de 3 para 2,80, 2,70, você coloca poucas plantas a mais para atrapalhar muito o manejo da lavoura. E assim, Lucas, a hora que... a maturação também, né, que fica mais tardia. Mais tardia ainda. E na lavoura densada, hoje a gente tem dificuldade até do trabalhador, né? O cara não quer entrar naquela lavoura adensada, ele não quer molhar, ele não quer, né, nesse período agora que tem orvalho e tudo mais, o cara não quer entrar naquela lavoura e molhar, vai colher um café, ele não quer entrar e molhar. Aí você pega um 3,5 por meio, você tem 5.700 plantas por hectare. A hora que você pega um 3 por meio, você fechou 50 centímetros na rua, às vezes você atrapalhou um monte de manejo e aumentou o que de planta por hectare? Uma coisa. Um pouco menos de 1.000 plantas por hectare. Né? Uma vai coisa para de nada. 660, né? Plantas. Então, Mais importante manter sempre esse meio metro, né? Que é quem influencia O mais meio, no número o de entre plantas. plantas é o que... Às vezes o pessoal questiona muito, Saulo, as cultivares que têm diâmetro de saia um pouco maior, como o próprio arara. O senhor acha que deve plantar mesmo no meio metro? O que o senhor pensa sobre isso? O pessoal questiona muito, né? Se a gente mantém os 50 ou abre um pouco mais nesses cafés. Os experimentos de espaçamento que existem são unânimes. O melhor é o meio metro. É o meio metro. Meio metro. E assim, Lucas, a gente vê que você põe o arara com meio metro, o que a gente observa? Ali no entre plantas, aquilo ali não dá café nem com meio, nem com 70, não dá café aquele entre plantas. Ele vai continuar tendo aquele crescimento de ramo fantástico para fora, para dentro da rua. Eu plantei um 3,5 por meio lá, estou na 3ª safra e o trator já está pegando a barra. 3,5 fica apertado para ele, cresce muito. Ele cresce muito. Continuando na mesma situação, falando da mantiqueira. Sul de Minas, margem de Furnas. O que a gente põe? O pessoal usa muito aí nas condições da 2437, que é um catucaí. Mas nada impede que você ponha o arara lá, porque é uma região quente, melhora até a maturação do café. Sim. E os acauãs têm ido bem nessa aula também, é uma região mais quente, ele tem... Se tiver déficit hídrico, até o acauã seria mais recomendado, né? E nas áreas com nematóide, né? No sul de Minas geral tem muito foco no nematóide, né? Asa branca, acauã tem entrado bem como resistência principalmente pela hidrogenesina. Sul de Minas, Varginha. O que eu falo sul de Minas, Varginha? É essa região que chove um pouquinho melhor no sul de Minas, altitude de 900 a 1.000 metros, topografia mecanizável. O que seria uma recomendação? O que muda dessas recomendações? Porque nós pegamos Mantiqueira, alto, frio, pegamos sul de Minas, margens de Furnas, baixo, quente, e agora nós estamos falando do meio aí desse caminho. O que a gente faz nesse sul de Minas de Varginha? Eu acho que essas linhagens de catucaí vão bem aqui na região, o 2SL, o 2477,
O arara, o arara muito bem, né? também vai muito bem. Então, acho que é tudo. Tá vendo? O arara aparece para Arara todo vai lado. toda Não, hora. O arara é pau para toda obra. O arara é cosmopolita. Ele E o Se graúna adapta, também né? se destacando muito nessa aula. Aqui, Não, aqui graúna. o senhor mesmo tem uma lavoura de graúna espetacular, né? está começando agora, mas o pessoal logo vai começar a plantar bastante também desse material. Vamos virar agora para Mogiana. Mogiana hoje, os Lá mais o 2 plantados do SL. 2SL, né? O pessoal gosta É, bastante. até o comentário do produtor na Mogiana que o 2SL para lá é melhor que o arara. Não, é assim. O comentário, lá, assim, ele eles se gostam adapta bastante. bem lá. Muito bem. E a hora que a gente parte pro Cerrado, lá pro Triângulo, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Lá tem um que é o capeta, lá, né? Muito bom. Guará. O arara é Muito bem. top de linha lá no Triângulo, não tem para ele não. é ótimo, né? É muito bom. vocês tiraram até uma foto, não sei se foi no ano passado lá no Mauricinho, foi? Muito bom. Tem experimento lá, o arara também. E o Pior também gosta muito dele, né? É, o Guará tem bastante lá, tá indo bem. E os Ah, derivados porque, de Jacauã também nessa lá hora. em São Gotardo tem um experimento bem antigo lá com muitas colheitas. E esse está lá em Ô, gente, e assim, o pessoal tá sofrendo muito ali, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sofrendo, Bahia, sofrendo muito com bicho mineiro. O que vem para bicho mineiro? Essa é uma pergunta boa. Fala lá agora do Siriema, que nós estamos testando aí. Eu acredito que dentro de 1 ano ou 2 vai sair unidade aí para plantar mesmo. Que legal, que bom. Essa, Porque o pessoal tem sofrido pra caramba, né? hoje é uma linha de pesquisa muito forte da Fundação, né? O próprio Carlos Henrique, com o Laboratório de Biotecnologia, trabalhando aí no desenvolvimento de uma cultivar altamente produtiva, com resistência múltipla, resistência à ferrugem, resistência ao bicho mineiro, que é esse problema sério no cerrado, e uma tolerância boa à seca também. Temos coisas muito boas para estar saindo no futuro próximo nessa aula. Exatamente. Embora já tenha alguns materiais de Siriema já registrados, mas ainda não são muito plantados esses cafés. A gente nem recomenda tanto, porque o próprio Siriema S1 ele não alcança as produtividades tão altas, conforme a gente está comentando aqui de Arara, 2SL, 2437. Ainda deixa um pouco a desejar nessa aula. E a gente tem vários híbridos também de arara com esse material de bicho mineiro, que no futuro pode sair alguma coisa. E a gente boa. sabe da dificuldade que é criar uma cultivar. Igual o Saulo falou no podcast passado, que está mexendo com a arara faz 32 anos. Então, assim, a gente sabe da dificuldade que é criar um novo cultivar. Mas importantíssimas resistências às doenças, foma, ferrugem, mas, assim, as pragas, né? O nematóide, que não é uma praga nem uma doença, né? É um nematóide. O nematóide e o bicho mineiro é bem mais difícil de combater, né? Isso aí vai ser bom lá para o Triângulo Mineiro, que tem muito problema de bicho mineiro. Nós praticamente não temos aqui na região, o problema é isso. Então, em cima disso, tem mais alguma recomendação que nós não falamos aqui hoje? Alguma cultivar, alguma situação que vocês dois queiram colocar? Na Zona da Mata, nós o falamos no 785 podcast passado que o 78515 é o que domina. É isso mesmo. Eu acho que a Zona da Mata ficou muito claro, lá, né? Por causa do problema nematóide e a maturação também, é o 78515. No Espírito Que é o mais Santo, plantado. parece que o César, lá no Espírito Santo, gosta muito tanto do 78515 quanto do 24137, é isso? Rapaz, mas tá uma florada lá nesses 2 cafés que você falou. É isso, não é? Muita flor. E o Japi, eles têm plantado bem o Japi. E o Japi, né? Os 2SL e o Japi por causa da foma, né? E vimos lavouras boas de Arara também lá. Lavouras muito boas nessa aula. Sim. Então é um Não, café o arara é cosmopolita, ele vai bem em todo. Então, assim, para a gente fazer uma síntese da conversa de hoje para o produtor, eu acho que foi muito produtivo, ele conseguiu se colocar na situação e saber o que ele pode usar. Então, nós demos opções de cultivares aí tolerantes à foma, de resistência à ferrugem, de tolerância a nematóide. Falamos de plantas também resistentes, tolerantes ao bicho mineiro, todas com produtividades muito altas,
com qualidade de bebida, né? Sim. Muito boas. Então, eu acho que ficou bem interessante e abre um caminho para o produtor para ele saber para onde que vai, né, Saulo? E um negócio que a gente aprende com o senhor que sempre fala não precisa plantar tudo, busca o que tem em campo experimental perto da tua propriedade, o que está dando mais certo, ou o que a gente fala, né, Lucas? Experimenta, eu vou plantar um talhão aqui, mas um pedaço eu vou pôr dessa outra cultivar. E testem, experimentem, vê o que vai se adaptando ao seu manejo, à sua situação, na sua propriedade. A gente sabe, como o Adson disse, não é só o clima da região, é o microclima, é a face de sol, tudo isso interfere. Dentro da própria propriedade muda tudo. Muda tudo. Então a importância de ter uma recomendação agronômica, de ter um acompanhamento de um agrônomo para indicar aquilo que é melhor para você, produtor, para você não errar. A Procafé sempre está aqui para pesquisar, para o produtor não errar. Tá bom? Então, isso que você falou é muito importante. Eu acho que a propriedade deve ter pelo menos um pouquinho desses 8, 10 materiais melhores para ele sentir o problema lá na propriedade, no local. É o mais importante. É o mais importante, né, Saulo? A gente sempre recomenda que o produtor faça isso. No campo de observação. E esses campos de observação eu acho muito interessante, porque a fundação ela vem fazendo, né, parceria com o produtor, fulano está aqui, junta com um agrônomo que assiste e levando esses cultivares justamente para poder o pessoal ter acesso e ver como funciona, né? Com certeza. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado, Alisson, obrigado, Lucas, Saulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, estar aqui com a gente, é um presente para nós poder estar aqui com vocês. Eu que agradeço a vocês. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast da Fundação Procafé. Curtam aqui embaixo, deixe seu gostei, deixe seu comentário, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nossas plataformas, o site da Fundação Procafé sempre tem as folhas técnicas, tem o Procafé Atende, tem muita coisa boa para você, produtor, estar acompanhando e estar sempre se informando. Muito obrigado e até a semana que vem.